o livro não. Mas o que eu fiz foi pegar questões do estuda.com. Tem uma mó boa, acabei de ver, inclusive, dá pra gente puxar depois. É uma questão que engloba a casa de pensão também. Mó legal. Vocês viram questões da obra? Nossa, acabei de lembrar que eu tenho um bagulho muito legal sobre isso. Peraí, vou pegar. Com é a parada mais massa que tem, porque a obra é muito conhecida. E como a obra é conhecida, tem vários outros vestibulares que já cobraram. É diferente daqueles, tipo, daquelas obras que eles colocam. Sei lá, lembra Relato de um Certo Oriente? Ninguém nem gosta daquela obra, que dirá cobrar em prova, obra chata. A única pessoa melhor obra. A única pessoa que gosta de Relato de um Certo Oriente é Emily. Ninguém mais gosta. Imagina uma banca querer cobrar uma obra chata daquela. Deus o livre. Agora, quarto de despejo não. Quarto de despejo é legal. Tem vários vestibulares que já cobraram. Emily tá virando o... Como que é? É o exorcista que vai virando de ponta cabeça? É porque eu tenho um livro sobre o caso... esse que a gente vai ler agora, quarto de despejo. Aí. O livro das semelhanças, eu achei uma... Cara, esse livro das semelhanças, pelo que eu vi, horrível. Muito chato também. Parece Relato de um Certo Oriente. Além de ser um ótimo livro para construir repertório, né? Pera, de qual tu tá falando? Do quarto de despejo? Dessa obra tem... Cara, tem muita questão que, salvo engano, ela foi da FUVEST já. Foi da UFSC. Eu lembro que quando eu tava no meu terceirão, eu acho, a UFSC que cobrava ela. O rolê é a FUVEST, né, velho? É que daí a FUVEST bota as obras, daí as outras bancas olham e querem copiar a FUVEST. Se eu não me engano, a UFPR começou a colocar a segunda fase e tal, inspirado na FUVEST. Eu não lembro como era antes o vestibular. Mas acho que eles se inspiraram lá também. Quando aconteceram algumas mudanças, eles mudaram também. Olha isso aí! Não, e o título tem até uma tipografia diferente, olha, que legal. Parece os letterings. Uhum. Não, eu olhei e falei, porra, mulher, pra ficar melhor disso, só se fosse no papel com lettering. Esse foi eu ontem à noite. Compilado de registros. Deu uma prata aqui. Por favor, se alguém aí souber como evitar isso, eu agradeço. Escuta para mim. Olha aí. Alô? Olá, estou falando com o Gabriel. Cara, é o dia inteiro isso daqui. O dia inteiro. Eu não sei como bloquear. Cara, não tem como. É o dia inteiro, eles me ligam o dia inteiro, velho. Não dá de entender. Ainda se eu tivesse devendo, mas eu não tô devendo, porra. Tá tudo pago. Não é uma opção bloquear todos os desconhecidos? Eu faço isso, aí, tipo, ninguém me liga. Sei lá. Olha, eu sofro com isso. É a fama. Ou a bateria desse PC aí. De qual? Do meu? Ah, não. Ô, Emily, a bateria do teu tá fraca ali, ó. Não tem bateria, tu sabe disso. Ah, verdade. Ele literalmente... Não, se liguem nisso aqui, peraí, deixa eu tentar mostrar. Olha isso, tá vendo aqui, ó, não tem bateria. Ó, dá pra pôr a mão onde a bateria fica. Ela carrega o notebook com rolo embaixo, é mó engraçado. Ó. Como que ele funciona? Só no cabo. Ela tem que... Porque aí, tipo, não tem a bateria, ela tem que conectar sempre no cabo. Ele não funciona se não tiver. Que, tipo, a bateria é reservatório de energia, né? Se não tem bateria, então tu tem que ficar no carregador. Isso, bateria que é calculada em ampere-hora, capacidade. Ampere-hora significa que durante uma hora teria 1000 coulombs ali por segundo, a cada segundo, sabe? Tipo, se for 1000 ampere-hora, significa que durante uma hora ela estaria mantendo uma corrente constante de 1000 coulombs por segundo durante 3.600 segundos. Os senhores muito bem já sabem disso, não é mesmo? Agora vamos falar de quarto de despejo. Let's. Podemos começar, galera? Vai piorar quando se tornar ministro da educação, mas eu não quero política não, pô, quero me envolver com isso aí não. Oh, não, deixa eu contar, por favor, cara, por favor. Eu fui hoje na Câmara de Vereadores, olha isso. Se tu pega o meu feed, é tipo assim, se liga nisso, eu coloquei um post essa semana, olha o post. Você ignorar política é libertador. 4 posts depois, o cara na Câmara Municipal de Vereadores.
e aparecendo no Instagram da câmera. Aí eu fiquei, meu Deus, cara, se eles vissem o post que eu coloquei há 3 dias antes, imagina a treta. Mas bom, vida que segue, é isso aí. Manda bala, Emília, quarto despejo. Tá, vamos lá. Primeiro a gente vai comentar um pouco sobre, a gente, no caso eu, né? Sobre como a gente pensou em fazer isso. Então, é para ser um clube do livro. Eu vou dar uma guiada aí na conversa, né? Eu preparei um materialzinho, me preparei para isso, mas é muito bom que vocês agreguem a conversa também. Então, qualquer coisa que vocês tenham a acrescentar, que vocês achem interessante, que vocês tenham a perguntar, enfim, pode ser que eu não saiba tudo, mas a gente pode pesquisar e com certeza alguém aqui saberá o que você está perguntando, enfim. Podemos começar então? Só me deem esse Vou aqui. pegar até meu papel e minha caneta. Tu viu, né, Thaís? Você querendo reduzir meu salário aí. Depois dessa tem que aumentar. Depois Né? dessa. Não me leva a tirar. Ó, os dois, vocês estão em déficit comigo, hein? É que a Thaís já falou para diminuir tanto o teu salário que eu acho que se aumentar, você ainda continua devendo. Dali. Tá, vamos lá. Primeiro, eu separei aqui sobre os autores. Autores, por quê? É uma fusão entre narrador e autor. Basicamente, o livro é um compilado de registros que a Carolina Maria de Jesus, a autora, escreveu durante a rotina dela de favelada, de catadora de papel, enfim. Ela sempre escreveu, porque ela sempre gostou muito disso. Ela tem até um pouco de fixação por leitura, assim, é um certo escapismo da parte dela, gostar de ler, de escrever. E ela sempre teve o sonho de publicar todos esses registros dela. Certo dia, um jornalista tinha ido para a favela fazer uma reportagem sobre isso. Ele estava tentando registrar em palavras o que ele via ali, enfim, fazer uma reportagem. Até que a Carolina Maria de Jesus estava xingando uma vizinha dela. Então ela falou, tipo, sua vagabunda, eu vou escrever sobre isso no meu livro. Aí o jornalista ficou tipo, o quê? Um livro? Chamou muito a atenção dele. E aí ele foi saber mais sobre isso, né? Então ele entrou em contato com ela, ela levou ele até a casa dela, mostrou todos os cadernos. Eram mais ou menos 20 cadernos que ela tinha escrito. Ela pegava os cadernos na rua e escrevia. Então registrava tudo que ela passava ali no dia a dia, nessa intenção de escapismo e de publicar mais à frente a obra dela. E por acaso do destino, isso deu certo. Então, sobre a narradora. A Carolina Maria de Jesus, ela é uma negra, neta de escravos. Ela morava na antiga favela do Canindé, que foi derrubada para construir a Marginal Tietê, em São Paulo. Ela não é de São Paulo originalmente, ela é de Minas Gerais, mas ela acabou se mudando para o Canindé e lá construiu seu barracão. Então, ela não tinha uma casa de alvenaria, não tinha nada. Ela tinha literalmente um barracão, que era tipo um amontoado de madeira e chovia dentro, não tinha, né, tipo, chão, não tinha nada, era terra, barro, enfim, péssimas condições de vida. Ela só conseguiu ir para lá e colocar alguma coisa para não ter, tipo, para ter um teto em cima da cabeça, que nem era um teto. Mas enfim, ela frequentou 2 anos de escola e se alfabetizou sozinha. Então, ela é autodidata, ela se alfabetizou com os livros que ela encontrava na rua, livros, revistas, e um pouco na biblioteca das casas em que ela trabalhou na vida que ela teve lá em Minas Gerais. Já o Audálio Dantas, que é esse jornalista que comentei com vocês, ele subiu a favela com esse intuito, né, de fazer uma reportagem sobre isso, conheceu a Carolina por um acaso, nesse episódio que eu contei para vocês, e foi ele que compilou todo esse material. Então tem muita parte que ele corta, porque era, tipo, vocês vão ver, conforme for contando, que a narrativa ela é muito repetitiva. É tipo aquele mito de Sísifo, sabe? Que toda vez ele tinha que subir a montanha com a pedra, aí a pedra rodava, aí no dia seguinte ele tinha que subir de novo. Enfim, todo dia era a mesma coisa. E aí ele cortou partes da narrativa porque não fazia sentido. Mas é basicamente isso. Então, a Carolina, ela é autora e narradora, né? Que é narrada em primeira pessoa, literalmente, tipo, não tem um personagem aí, é literalmente ela contando do que ela viveu. E o Audálio fez esse compilado e também entra como coautor, não sei se a gente pode chamar assim. Sobre isso aí,
tipo assim, clichê da Federal. Se tu pega um histórico de várias questões, eu não li a obra, mas uma coisa que eu sempre faço é tipo assim, olhar as questões e olhar a obra. Por exemplo, Morte e Vida Severina lá, tem o filme, né? O filme bem famoso e tal. Grande parte da galera vê o filme e não olha a obra como ela foi escrita. E é muito interessante quando você olha como essa obra foi escrita e tipo, você já consegue sentir uma questão da Federal vindo falando sobre como a obra foi narrada, porque eles amam cobrar. Se tu pega um histórico absurdo de questões da Federal, quase todas ali vão envolver, vão tentar tratar alguma coisa da estrutura da obra. E eles gostam de fazer isso para pegar no pulo a galera que não leu. Eles querem, tipo, de fato filtrar mais. Tanto que quando você pega questões de filosofia, você percebe que, tipo, se você não tivesse lido, você conseguia resolver. Enquanto algumas questões de literatura, se tu não tivesse lido, aquelas que tem afirmativa 1, 2, 3 e 4, tu não resolve. Tipo, tem uma outra ali que tu trava, que você vai dar uma penada. E é muito clichê da Federal cobrar alguma coisa envolvendo a forma como a obra foi escrita, a narração. E isso aí é muito importante. Porque se tu for pegar vídeo, talvez no vídeo vai ter um monte de cara falando, porque tratava da relação da favela, pipipi, popopó. Aí chega a Federal e cobra, tá, e a estrutura? E como é que ela foi escrita? E como é que ela foi narrada? Isso é muito importante. Deixa eu só abrir aqui o chat para conseguir ler. Cara, ano passado foram difíceis as questões de literatura. Sobre a estrutura da obra. Como eu contei para vocês, são vários compilados, quer dizer, é um compilado de vários registros diários. Então, como o Gabriel comentou ali, sempre aparece assim na obra, o dia. Então, 16 de maio de 1955. E aí ela conta, ela sempre começa falando sobre o dia, sobre o tempo, então, tipo, está um dia lindo lá fora. Fui lá fazer o meu café da manhã, dei comida para os meus filhos, tomei banho, depois saí para catar papel e continuou o desenrolar do dia. Então, é sempre a data e aí um pouquinho de como começou o dia dela, enfim. Não há uma continuidade nesses registros, não tem uma frequência definida. Então, no primeiro ano que ela registra, né, 1955, tem 15, sei lá, tipo um espaço curtinho, menos de 15 dias entre o primeiro e o último registro. Aí ela passa, tipo, 3 anos sem escrever, depois ela volta e... Ai, desculpa, eu me perco olhando o chat. Tá, vamos lá. E aí é isso, não tem essa continuidade. Tem mês que ela escreve mais, tem mês que ela escreve menos, e o autor, né, o coautor, também retirou alguns dos registros ali. Tem muitas marcas de oralidade. Então, por mais que ela tente ter uma linguagem mais culta, tipo, ela usa palavras como tépido, por exemplo. Quando ela vai descrever o sol, para falar que está um sol mais ameno, ela diz que o sol está tépido. Ela utiliza várias estruturas de um texto literário, sabe? Ela tenta trazer esse ar culto, esse ar literário para o texto dela, apesar dos erros ortográficos por falta de instrução mesmo. Isso é muito cara de questão também. São aqueles negócios que as pessoas que não leem normalmente não percebem. E a banca gosta. Você tem que pensar em toda a questão, até questões exatas, igual a gente comentou aquele dia lá. Porra, como essa questão poderia ter sido mais difícil? Lembra? A gente comentou isso, o Tissu falou que faz e tal. É o que te desenvolve. Você tem um olhar, imagina o olhar da pessoa que bolou a questão. Para literatura, a mesma coisa. Tipo, porra, o corretor, o cara que fez a questão, na verdade, né, corretor, ele quer pegar a pessoa que, tipo, foi para a prova e uma semana antes pesquisou aula no YouTube. Ele quer pegar no pulo essa pessoa. Isso aí é muita coisa que, tipo, a pessoa que não leu, não se toca. Então, mesmo que tu não vá ler nenhuma obra, ou sei lá, quantas você vai ler, espero que você leia todas, embora, tipo, Últimos Cantos é uma obra que não vale tanto a pena ler, Uruguai e tal, pega a obra e presta atenção nesses detalhes. Nem que leia, tipo, 10 páginas, só para você sacar essas coisas que a Emily acabou de comentar. Isso é muito cara de questão. Tá, então, só retomando, basicamente, ela tem alguns desvios, então, principalmente na conjugação verbal, ela escreve educação ao invés de ser educação, mas ela tenta utilizar uma linguagem mais culta, uma linguagem mais literária, então ela chama o sol de astro-rei, ela usa essas palavras esses jargões mais literários, assim. E a escola literária,
ela é uma literatura contemporânea, então não há muito o que a gente falar sobre isso, porque envolve, tipo, desde Nove Noites, o próprio Relato de um Certo Oriente, ainda é uma escola literária que está se desenvolvendo, né? Então não tem muito o que a gente comentar. E me acha interessante saber da vida da autora, não sei se a prova vai cobrar, mas tem bastante coisa interessante na história dela. Cara, faz parte de toda aquela ideia, lembra, de entender o contexto da obra? Se tu pega questões, às vezes, de Uruguai, eles comentam lá do Marquês de Pombal, esse tipo de coisa. Então, um negócio que, tipo, Lima Barreto, que tem lá do Clara dos Anjos, tem questões de vestibulares, a gente não pode olhar somente para as questões da federal. É sempre importante, quando você pega questões de obras, olhar para outros vestibulares também o que eles cobram. E tem várias questões que cobram, o Lima Barreto tinha toda uma relação também com essa parada de movimentos sociais, e tem questões que cobram sobre a vida dele. Então, faz sentido você dar uma breve olhada assim. Perdão pela interrupção, mas assim, neste livro em específico é importante Toda porque... educada, cara, que fofa. Enfim, porque fala muito sobre esse caráter social da obra, né? Então, você entender que ela é neta de escravos, durante o livro, ela faz muitas denúncias sociais. Então, você saber sobre esse caráter da Carolina Maria de Jesus é bem importante, sim. Mas, assim, com que idade ela voltou, ela foi de Minas Gerais para São Paulo? Por que ela morreu? Quando que ela morreu? Enfim, isso não importa muito, sabe? Mas, sim, o contexto em que a obra foi escrita, do que ela fala ali, o que ela está relatando, enfim. Também importante. No que entra, no que eu comentei, pensa como alguém da banca fazendo uma questão, cara. Porra, a obra do Lima Barreto lá, pô, faz sentido tu falar da vida do cara porque tem relação com o que ele escreveu ali e tudo mais. Nesse caso aqui, também tem. Porra, a própria relação do movimento social. Agora, igual a Amy comentou assim, não precisa saber a data que não sei o quê. Óbvio, porque não faria sentido num contexto de questão. Pensa sempre como banca, cara. É muito importante esse sentido. Irmãs mais novas. Acho legal saber os fatores que influenciam o diário e as condições da vida dela, do tipo, o que levou e leva ela a escrever aquilo. Nessa ideia de contexto. Exato. Contexto político da época. Político, se eu não me engano, tinha alguma coisa relacionada com o Juscelino Kubitschek até durante a obra. Não tem? Não tem momentos que ela fala? Tem, mas tem sim. Ela comenta um pouco sobre a Adhemar de Barros, sobre o Juscelino Kubitschek, enfim. Mas eu acho que, nesse sentido, ela fala muito mais sobre eles só aparecem para fazer campanha de 4 em 4 anos do que efetivamente comentar as políticas públicas, sabe? Quem foi Adhemar? Ele foi deputado de São Paulo, é isso? Ele foi alguma coisa de São Paulo. Só um instante. Me bateu curiosidade. Então é. O legal do livro é que ele traz essa parte da política. Ele fala bastante do Adhemar, do Juscelino, de outros concorrentes ali, mas ele também pega e fala que, isso que a Emily comentou, que os políticos vão lá em momento de campanha, que eles vivem pedindo para mudar, mas a situação permanece igual até hoje. Então é uma crítica forte do livro também. Isso aí faria muito sentido num contexto de questão. Pensa como isso aí poderia ser embedado numa questão. Cara, eu imagino muito sempre, federal. Afirmativa 1, 2, 3 e 4. Cara, eu não consigo pensar na questão da federal que não traga aquilo lá. E aí, numa afirmativa, por exemplo, o livro traz a questão da política envolvendo a autora do livro comentando sobre o quanto a política contribuiu, em tese, com o desenvolvimento. Já contrariando isso aí, para falar que está falso, entende? Então, num contexto de questão, sempre tem que pensar dessa forma, especialmente para literatura, que eles podem pegar, tipo, muita coisa para se cobrar de um único livro. E a gente tem que tentar traçar o que eles podem cobrar. Do tipo, sei lá, uma afirmativa... Tinha perguntado por que ela foi bela. Realmente, Verônica não fala no livro. Perdão. Não fala no livro porque que ela foi parar na favela, só fala que ela saiu de condições ruins em Minas Gerais, acabou indo para São Paulo, provavelmente em busca de melhores condições, e acabou caindo na favela do Canindé, porque ela chegou sem qualquer outra perspectiva de vida e se instalou ali. Mas isso não é relevante, sabe? Não é uma informação que a gente consiga facilmente na internet também, então não é algo a ser cobrado. Pode falar, Jaque.
Não, é que eu achei engraçado que você falou que ela acordava, nossa, que dia bonito, mas no livro todo ela tá tipo, nossa, que merda, mano, vou ter que catar lixo aqui nesse caralho. Aí pegar, vou ganhar uma miséria, assim, pra dar comida pros meus filhos. Talvez hoje eu nem coma, mas é isso, minha filha tá pedindo sapato, não aguento mais esse menino enchendo meu saco. E os 2 dias, assim, no livro, ela tá, nossa, que dia legal. E acaba, é bem curtinho. Mas o dia tá lindo. Sim, você tem razão. A gente pode continuar? Vamos falar sobre o enredo, sobre a análise e tal, porque aí entra muito nisso que vocês estão falando de política, de contexto, enfim. Tá, beleza. Vamos lá, então. O enredo. Como eu tinha comentado com vocês, todos os dias parecem o mesmo para ela. Há pouquíssimas divergências na rotina da Carolina. Ela acorda, faz o café. Se tem alguma coisa para comer, ela dá preferência a alimentar os filhos dela, como toda mãe, né? Ela alimenta as crianças, sai para catar papel, sucata. Antes disso, geralmente ela vai pegar água no local que tem lá. Então, tipo, tem muito desse ambiente coletivo, sabe? Tipo, o cortiço. É muito isso. Tipo, tem muito desse ambiente coletivo, dessas relações. E é como se a favela fosse um dos personagens também, assim como naquela ideia do cortiço. Mas, vamos lá. Ela sempre sai de manhã para conseguir a comida do dia. Então, ela nunca tem reserva. Ela sai de manhã para catar papel, para catar madeira, metal, enfim, para conseguir vender no catatreco e aí depois conseguir comprar comida, mandar os meninos dela, que ela tem 2 filhos e uma filha, os meninos de 6 anos, se eu não me engano, e a Veronice de 2 no início do livro, depois ela passa a ter 5, e ela sempre manda os filhos dela comprar alguma coisa na vendinha para eles terem que comer no dia. Então, sabe aquilo de vender o almoço para comprar a janta? É bem o que ela passa todos os dias. Tudo certo? Quando a Emily falou do cortiço e tudo mais, tem uma coisa que a galera pensa que não precisa estudar literatura tipo, do Brasil e tal para a prova do FBI, porque ela cobra as obras ali. E de fato, você não precisa. Mas se tu não sabe nem o mínimo, tipo assim, o Cortiço é uma obra que é extremamente relevante. E quando ela fala no Cortiço, se você não faz ideia do que é isso, da questão do ambiente lá e tudo mais, moldando, você tem que pesquisar, faz parte. Eu até comentei que, tipo, antes de você começar a ver as obras, uma coisa bem legal é pegar aqueles aulões de revisões, tipo, o aulão que passa a literatura inteira do Brasil em 2, 3 horas. Eita, não, é a câmera da... Eu achei que era a minha câmera que estava desligada, que estava falta ali, mas é porque a minha está na conta também. Pegar e ver. E Cortiço é uma obra relevante. Então, tem questões no Estuda.com que englobam também o Cortiço junto com o Quarto de Despejo. E aí, se você olha para isso e você fala, não sei o que é cortiço, não sei qual é a importância, pesquisa. Você precisa saber. No YouTube... Tá, eu só troquei pelo 3G, vocês estão conseguindo me escutar, né? Tá tudo bem aí. Sim, tranquilo. Leituras obrigatórias, mais livro no YouTube para quem quiser. O canal do Leituras Obrigatórias é muito bom, cara. Tá, vamos lá, então. Então, assim que ela chega, né, de ter vendido os papéis lá, ela sempre tem algum problema na vizinhança. Ela odeia aquela favela, ela odeia aquele lugar, ela odeia todas as vizinhas. Ela fala que as vizinhas são fofoqueiras, mal educadas, que elas apanham do marido e que todos os maridos são, tipo, alcoólatras, não prestam. E, enfim, ela odeia tudo que tem naquele lugar. A vizinhança, o local, ela é muito determinista nesse sentido. Ela sempre acha que, por mais que as crianças cheguem boas lá, o ambiente fará delas pessoas ruins. Então, ela até conta um caso que chegaram diamantes, né? Tipo, algumas crianças lá que eram super boas, educadas, e se tornou chumbo. Tipo, ao invés de ser o contrário, né? Elas não foram lapidadas, elas foram o contrário disso. Bom, basicamente é isso a rotina dela sempre. Ela sempre tem problemas com os vizinhos, ela sempre tem problema com os filhos, porque as vizinhas batem nos filhos dela. As crianças não são santas, as crianças jogam pedra na casa das vizinhas, as crianças sempre aprontam, elas são mal educadas, mas ela entende que criança não nasce com senso, sabe? Tipo, ela acha que as vizinhas deveriam ser mais compreensivas, já que são crianças. Ela não se incomoda com todas as crianças, porque ela acha realmente que... Ai, perdão.
Que, tipo, é criança. Criança pronta, criança não tem senso, não tem noção, então tá tudo bem. Ela sempre trata as crianças com uma ingenuidade muito grande. Então, ela não gosta de culpar as crianças pelo que ela... Tipo, culpar sim, mas ela não gosta de ser ruim. Ela sempre é gentil com as crianças, justamente porque são crianças. E o restante da vizinhança não faz isso. Eles são bem hostis. A Jaque tá com a mão levantada ali, não sei se é porque ela quer falar. Você quer falar, Jaque? Ou é só porque tu esqueceu de abaixar? Desculpa. Eu não tinha visto. E viu, não precisa nem levantar a mão não, meu povo. Quando quiserem falar, é só abrir o microfone mesmo e mandar bala. Uma coisa que... Teve uma live de redação uma vez, acho que foi pra turma 7, não lembro pra quem foi. Com a Gabi Alencar, vocês lembram? De redação do Enem. Foi pra turma 7, eu acho que teve a live. Aí, no meio da live, eu tipo, falei assim, esse é o exemplo prático que é a folhinha dos devaneios. Lembra que eu falei antes? Vou pegar a folha e o papel. A folha e a caneta. Folhinha dos devaneios, tipo assim, a Emily do nada falou alguma coisa ali que me lembrou o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Lá de filosofia. Eu peguei e escrevi, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Tracinho, sou, que era o pensamento dele. E isso é folhinha dos devaneios na prática. Isso você tem que fazer para tudo. Qualquer coisa que você vai estudar, qualquer coisa que você vai ver. Você tem que ter uma folhinha ali na hora para fazer essas conexões. E nessa linha mesmo, eu já colocaria um contra aqui, Hobbes, que o Hobbes fala que é o homem, é o lobo do homem e tudo mais. E no modo selvagem, ele é tipo o cara que não dá certo, ele precisa do Estado ali para conter. Isso tem a ver com literatura? Não, mas tem a ver com estudo e é importante você entender esse fator. Comentando o que o pessoal tá falando ali no chat, foi isso mesmo. Mas é porque, assim, ela encara malcriação e coisas tipo crime de forma completamente diferente. Então, ela não gosta que eles sejam violentos, ela não permite isso. Tipo, ela preza por uma boa educação. A partir do momento que isso fere lei, que isso é algo passível de corromper o caráter das crianças, isso é levado de uma forma diferente. Então, ela dá uma surra assim no filho dela quando ela é chamada no juizado de menor, justamente por conta dessa diferença entre as duas situações. Vocês entendem isso, né? Tipo, é diferente você ser uma criança mal educada, você aprontar, fazer brincadeira de criança e ser chamado no juizado de menor. Sobre a vizinhança, né? Ela reclama sempre de lá, porque elas falam que as vizinhas são fofoqueiras. Teve um episódio em que a vizinha queimou o saco de papel dela, que ela ia vender. Tudo o que acontece vira notícia muito rápido. Ela sempre ameaça contar nos seus registros quando alguém causa mal. Então, assim como naquela situação que eu contei para vocês, que ela conheceu o jornalista, de falar, tipo, sou vagabunda, eu vou contar sobre isso nos meus livros, não sei o quê. Ela sempre teve essa esperança de que os livros fossem publicados e sempre fez isso como uma ameaça, como chantagem, sabe? Tipo, se você fizer isso de novo para mim, eu vou contar isso no meu livro, aí você vai ficar... Sim, serviu de abrigo para ela, Lauren. Ela sempre teve essa esperança de sair da favela. Então, ela sempre deu uma importância grande para literatura, para a escrita dela. Até teve alguns momentos em que um dos caras lá da favela chamou ela para dormir no quarto dele, e aí ela recusa, dizendo que está escrevendo, porque aquilo vai levar ao futuro dela, enfim. Ela sempre teve essa esperança de sair da favela. Sempre foi o que ela quis e ela acreditava piamente nisso, sabe? Ela não... Às vezes ela duvidava, mas não é uma ausência de esperança, não é como se ela só reclamasse da vida e, tipo, imaginasse que aquilo não queria acabar. Ela tinha essa esperança na leitura. Bem, traz um lanche pra mim. Mãe, traz um lanche pra mim. Como que ela mutada da... cara! Que foi? Como que ela mutada dá pra escutar? Mano! Vocês estavam me escutando pedir um lanche? Não, mas era tipo assim, a gente tava escutando baixinho, eu não deu pra entender. Aí você... É porque, assim, hoje eu tinha marcado de sair com a minha mãe, a gente ia ter uma noite das meninas, e a gente ia comer um lanche, enfim.
E aí eu tinha esquecido do clube do livro. Aí, né, obrigações vem primeiro. Aí eu tive que desmarcar e eu fui pedir pra ela um lanche. Não, você não tá entendendo. Tem um fantasma aí no teu quarto, tem alguém aí que tá com o microfone aí. Tu tava mutada, e a gente tava entendendo, entendeu? Como se tivesse alguém no teu quarto no Zoom, cara. É porque o Tem um computador... fantasma aí. Não, é porque tem um fantasma, certeza. Não, com certeza, Gabriel. Peraí, ó. Vou fechar o microfone do computador e vou gritar. E se tenta escutar. Não faz nem sentido. Ela tava mutada. Ah, tem ali, ó, uma conta Emily. Mas tá mutada também. Mano, agora me assustei. Não, mas Agora, tava mutada. tipo, não, ó, deixa eu explicar o que tá acontecendo. Eu entrei pelo computador, fantasma. Bem mais provável. Não, de certeza, Gabriel. Sei lá, achei muito estranho, mas bom. Espero que o lanche seja bom. Eu também, porque eu tô com fome. Tá, vamos continuar. Ela fala sobre a escravatura atual, que é a fome. Basicamente, todo dia ela fala sobre fome, porque ela mal tem estrutura para nada e ela passa por muita fome. Então, tipo, ela sempre escreve sobre isso. Até o autor, né, quem fez o livro ali, ele sempre conta que ela falava muito, muito, muito sobre fome. Já é repetitivo no livro em si. Nos registros dela, era muito mais. Aí ele teve que cortar. Enfim, ela é tipo, a fome é muito presente, absurdamente. Assim como a seca é lá no Morte e Vida Severina, a fome tá aqui. Sabe o que é legal que ela traz a respeito da fome? Porque no livro, bem no dia 13 de maio ali, que é o dia que ela fala da libertação do escravo, comemorando tudo mais, e no final ali do dia ela fala que fomos libertos daquela escravatura, mas estamos presos na escravatura atual, que é a fome, que você colocou bem ali. E ela traz isso bem no dia 13 de maio. E eu acho isso fantástico. Sim, exato. É isso aí mesmo. No dia da abolição da escravatura, ela fala que a escravatura atual é a fome. Ela se orgulha muito de não depender das esmolas ou do marido. Ela conta que o pessoal ali da favela sempre depende de esmola ou do marido e ela odeia isso. Tipo, ela tem muito orgulho dela trabalhar e por mais que ela trabalhe muito, que ela, tipo, por mais que ela esteja doente, ela tem que sair de casa, ela tem que carregar a Vera Eunice no colo junto com sacos de papel, ela se orgulha disso. Ela diz que ser mãe solteira obviamente não é uma boa escolha, mas é melhor do que ter que lidar com um marido alcoólatra e violento. Ela sempre registra, né, os casos de violência que acontecem na vizinhança, então os maridos bebem muito e aí acabam espancando suas mulheres, eles fazem sexo no meio da rua quando eles ficam bêbados, e isso é horrível, ela sempre denuncia isso, e ela, tipo, vai contando sobre essas experiências e falando, não é bom. Ele tá falando desse negócio de jejum, né? Agora ele tá ficando quase 24 horas de jejum. É bom só pra ele, porque pro restante do pessoal que tá em volta... Ou não fica estressado, não. Juro, sério, melhor coisa da vida, galera. Façam, recomendo. Esse fui eu. Ah, tem que habilitar a edição aqui. Dá pra ver? Vocês conseguem ver tranquilo aí? Ó. Aí agora era isso aqui que eu tava falando pra tu fazer, Emily. Colocar, tipo, meio que só na segunda tela. Aí, ó. Show de bola. Deu boa? Teu organismo agradece essa falta de nutriente. Coisa de coach, sai fora. Ou coisa de quem... Não, eu vou contar a história. Eu acordei cedo para vir para cá e eu não como nem um dia. Eu vim para cá todos os dias em jejum. E a ideia é voltar. Aí ontem eu não consegui voltar. Aí eu falei assim, não, vou voltar 10 horas e como 10 horas. Aí não deu. Aí eu falei, não, então eu vou voltar meio-dia. Quando eu voltei meio-dia, vocês viram o story ontem que eu tava passando pelo outdoor com a minha irmã? Eu cheguei em casa para almoçar, minha mãe falou, não, agora você vai levar tua irmã na escola. Aí eu, pô, só almoçar. Daí eu levei ela na escola.
Quando eu voltei, eu falei, ferrou agora, porque eu tenho mentoria individual 13h30 com o Gabriel Emanuel, daqui da Elite. Eu falei, então já era também. Aí eu tive que vir direto pro escritório, aí eu não comi, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Eu falei, agora que se ferre também, vamos ver como é que é esse bagulho de jejum. Aí fiquei até às 6 da tarde, que foi o horário que eu vim pra casa comer. E foi bom. Foi ótimo. Peraí. Ai, meu Deus, eu fixei a minha tela para ver como é que eu tô no vídeo, agora eu não consigo voltar para outra. Aí, voltei. O contraste dela catando papel para dar comida aos filhos e os bebuns que catam para se embebedar. Meu Deus, sim. Quando ela falou que não se incomoda em trabalhar, ela só gostaria de ter uma condição de vida melhor, no caso, fora da favela. Cara, para mim, dá muito aquela impressão de, tipo, sei lá, vir alguma questão no sentido de mostrar o quanto ela era, tipo, ela sofria com aquilo ali e mesmo assim ela batalhava para sair daquilo e ela tomava aquilo como, tipo assim, porra, quero parar logo de sofrer. Uma questão muito nesse sentido. Então, sobre isso, ela não reclama tanto da condição de vida dela, tipo, de catar papel, ela não reclama desse estilo de condição de vida, ela reclama muito mais da favela em si, do ambiente violento, do que tipo, do restante, sabe? Ela fala, tipo, eu não me importo de ter que continuar catando lixo, de continuar catando papel, eu só quero sair daqui. Ela odeia a favela com todas as forças dela. Uhum, sim. Ela até fala que o problema não é o serviço, mas sim a favela. Ela se orgulha de trabalhar e ser independente. Isso é muito brabo. Tá conseguindo ler, Emília, ou tá pequeno o negócio? Então, assim, Gabriel, tá tudo certo. Ainda sobre o enredo, a última parte que eu não comentei aqui, que eu acho importante, que eu coloquei ali, é que ela tem um rádio e isso causa inveja no restante da vizinhança. Isso é um ponto que ela fala, tipo, eu tenho um rádio, então o pessoal não gosta de mim porque eu tenho um rádio, sabe? Tipo, ela afirma bastante isso. Ela conta vários casos de verminose nas crianças. Então, tive um lá, eu não lembro qual dos dois moleques, teve 21 vermes. A, a Vera também teve verme, então era uma situação deplorável. No frio, para ir para a escola, eles não tinham sapato. Realmente bem ruim o estado em que ela tinha que criar os filhos dela. E ela sentia muito por isso. Tipo, ela era realmente uma mãe, sabe? Que sentia pela condição, mais pela condição de seus filhos do que pela sua própria condição. Como assim a Era Vargas? Mas se você for ver, faz muito mais relação com o Juscelino Kubitschek, porque foi todo aquele momento, tipo, do rádio, aí depois, acho que foi logo, sei lá, 60, 70, quando veio a primeira TV, faz mais sentido nesse ponto, mas eu lembro que o rádio tinha uma importância gigantesca naquela época. Embora foi, tipo, no segundo governo do Vargas, eu acho que o rádio se popularizou pra caramba, que foi a criação da Voz do Brasil. Tô certo? Vamos ver. Acho que é. Pô, isso é importante. Quase certeza. Que é tipo, quando a Voz do Brasil foi criada. Voz do Brasil. Criação. Acho que foi no segundo governo Vargas. Não, foi no primeiro. Caramba, foi no primeiro governo Vargas a Voz do Brasil. Adotou o nome A Voz do Brasil, que mantém até hoje, ó. Em 1962, que aí foi mais ou menos um pouco depois do governo do JK. Voltemos para cá. A Voz do Brasil, que era bem no momento que estava todo mundo atento para escutar o rádio, né? Como assim? É que tinha um momento do dia que era o momento que as pessoas estavam saindo dos trabalhos ou estavam chegando em casa. Era o momento que a maioria das pessoas estavam ali no rádio escutando. A Voz do Brasil foi criada com o intuito de propagar a política, no momento em que a maioria dos brasileiros pudessem estar ouvindo. Isso. Tipo, o momento de maior ibope, mas até hoje é assim. Eu lembro quando eu era pequena, que eu via no carro e não tinha, tipo, rádio de CD, assim, e era, tipo, sei lá, das 8 às 10, ficava tocando na hora do Brasil. Eu odiava, era horrível. Acho uma parte bem importante quando ela mata um porco lá, a questão dos outros querer e tal, fica com raiva dela por ela ter comida. Uhum. Como assim ela mata um porco? Ela carneia o porco? Ela engordou um pouco, aí quando ele tava bem gordo, ela ficou, vou te matar. Aí o povo ficou, nossa, mas me dá só um baconzinho. Aí ela, não, pra minha família. Aí o povo ficou encaralhado. Caramba.
Não, uma coisa que eu achei foda, assim, foi que, tipo, o pessoal do frigorífico botava veneno nos ossos, cara. Eu achei... Eles colocavam criolina, porque isso estava atraindo muitos favelados, né, para conseguir os ossos lá do lixo do frigorífico, e aí eles começaram a colocar criolina. E ela criou o porco dentro de casa? Ah, isso aí eu não lembro. Também não. O vizinho dela ajudou a fazer um cercadinho do lado da casa dela para criar o porco ali do lado. Caramba. Tá, Daria pra acho que é fazer. basicamente isso sobre o enredo. Aí eu fiz mais uma parte de análise sobre o livro, enfim, acho que a gente terá mais algumas coisas a ser comentada. Ela traz... Tá, beleza, pode colocar pra lá. Puedo? Manda bala. Tá. Dizem que esse livro teve muito sucesso, porque ele traz uma visão diferente sobre a pobreza. A gente até tinha alguns livros sobre pobreza, mas de autores de fora, né, efetivamente daquilo ali, escrevendo sobre algo que eles imaginavam, que eles até vivenciavam, mas não... Eles iam lá para tentar vivenciar, para tentar vivenciar, mas eles não vivenciavam de fato. Então, esse livro traz essa visão da pobreza no cerne dele, sabe? Tipo, ela realmente vivia aquilo e ninguém de fora conseguiria escrever, descrever de forma tão perfeita o que ela viveu ali. Ela faz várias denúncias à violência, às relações sociais abusivas, tanto da vizinhança quanto do matrimônio, como eu comentei com vocês. As vizinhas, elas eram muito enxeridas, intrusas, elas brigavam entre si, os maridos batiam, elas espancavam as crianças da favela, enfim, é tudo muito, muito abusivo, né? As relações sexuais expostas, como eu tinha comentado, a miséria e a fome, principalmente, mas não é como a gente imagina as favelas agora. Não tem aquela parte, tipo, que tu imagina de facção, de crime, de tráfico de droga, de uso de droga. Isso não é tão presente. Ela fala muito mais sobre essas relações sociais e a fome. Uhum. Sobre os relacionamentos. Tem um papel completamente secundário na vida dela. Ela não dá tanta importância para isso, justamente por aquilo que eu tinha comentado. Ela acha que o homem, na vida dela, ela não teve boas experiências com homens, e isso pode trazer algo muito pior do que pode agregar de bom, sabe? Então, tipo, ela não... Às vezes ela até comenta, ela dorme com algumas pessoas casualmente, ela diz que tá esperando alguns homens. Ela era uma negra bonita, pelo que ela diz ali, então eles tinham interesse nela, eles chamavam ela, mas muitas vezes ela não aceitava, porque ela estava escrevendo, enfim, no outro dia ela teria que acordar cedo para levar as crianças, mas não há exatamente um moralismo, sabe? É muito mais por ela achar que isso não agregaria, que isso seria muito pior do que poderia causar bem ali. Ela fala sobre o senhor Manuel, que às vezes ajudava ela, tipo, ele dava algumas coisas para ela, ajudava com... Enfim, ajudava às vezes. Sobre o cigano, sobre o pai da Vera, ela conta que ele até pagava pensão em determinado momento da escrita ali, mas não era reconhecido em cartório, porque ele era casado. Então, tipo, tem todo... Não é uma vida certinha, sabe? Não é uma vida de comercial de margarina. Ela tinha se envolvido com um homem casado, engravidou, enfim. Sim, teve outro cara, teve esse aí que eu comentei com vocês, que lá no início do livro chamou ela para dormir junto, e ela recusou porque estava escrevendo. Teve várias coisas, assim, mas é porque não é tão relevante. Tem realmente esse papel secundário nas relações. Sim. O que eu comentei com vocês desse ambiente coletivo, ela considera completamente o determinismo do meio. Ela acha que você até consegue, né, criar boas pessoas ali dentro, mas é quase impossível, porque tudo que entra de bom lá sai ruim.
então ela considera muito isso, muito, muito, muito mesmo. A parte da água, sempre tem isso dela ir buscar água e aí tem que se relacionar com o pessoal, assim como tem no cortiço. Todos os dias, aquela mesma rotina. O primeiro e o último dia dos registros são iguais, então isso é bem marcante, né? Tipo, sim, Thaís, é o maior sonho dela. Tipo, até nessa parte ela comenta, né, que ela não se importa em continuar catando papel, ela só queria sair dali da favela. Sobre a educação em si. Ela, apesar da ausência escolar, né, eu comentei que ela só frequentou a escola durante 2 anos, ela fazia questão que seus filhos estivessem na escola. Então, ela precisava muito, muito, muito por isso. Até que a Vera Eunice, né, se tornou professora. Então, por mais que ela não tenha tido essa educação primordial, era um fator bem importante. Ela valorizava muito que os filhos dela tivessem isso. Uhum, sim, ela morreu de asma. É isso, né? Asma ou tuberculose. Era um problema respiratório, não lembro ao certo. A Marcele e o... A Marcele tinha levantado a mão antes, não sei o que ela queria falar, e o Hamilton também. Manda bala. Sobe o microfone. Alô? Alô? Certinho? Tá me ouvindo? Estamos te escutando. Beleza. Então, isso que eu não sei qual... Isso que comentaram aí sobre o pós-vida dela, depois o pós... Sobre depois que lançaram o livro é bem interessante. Essa parte que eu tava falando, assim, que eu acho que vai ter uma questão na Federal, porque tem duas questões acho que dá para destacar bem, que primeiro é que depois que ela saiu da favela e conseguiu vender o livro, ela entrou em novos ambientes, né? Ela entrou agora no que ela chamaria ali, né, de estar e toda uma região rica, assim, de São Paulo. Ela publica uns 2 ou 3 livros depois sobre esses novos ambientes, assim, bem críticos em relação a isso, mas eles são bastante podados pela editora, porque não daria tanto ibope assim quanto a Favelada, que lançou um livro. Agora seria uma ex-favelada que está no novo ambiente, que está etc, etc, etc. Além de ter a questão dela ser mulher, negra, coisa que com certeza influenciou para ela ser podada assim, editorialmente. E outra coisa é que eu vi numa reportagem sobre isso que tem muitos lugares hoje em dia que homenageiam ela com um símbolo que é bem característico dela, que é o paninho na cabeça, né? E disse nessa reportagem que se o lugar representa ela com esse tipo de paninho, significa que ali é um lugar que ela não habita, porque em muitas entrevistas, principalmente quando o livro foi publicado, ficou bem famoso assim, em entrevistas, em eventos que chamavam ela, sempre pediam assim como parte da atração ali, digamos, que ela usasse aquele turbante na cabeça, acho que é um turbante, não sei, para ter aquela imagem de a favelada que publicou um livro e coisa nada. Ela não, tipo, tem fotos assim, bastante fotos que ela tá com isso, mas é justamente por causa desse motivo. Só queria falar isso mesmo, achei interessante. Qual foi o ano que foi publicado o livro? 1960? É isso, né? O que o Hamilton falou parece muito aquele negócio que tá acontecendo com Luva de Pedreiro agora, né? Tipo, sei lá, a pessoa é meio que podada ali por uma galera, embora tenha um certo talento, vai ali e não muda muito de vida. Então, tipo, o livro foi publicado, mas a vida dela não melhorou muito. Parece muito tipo o negócio do Luva de Pedreiro, que ele, em Sim, tese, cara. bombou, só que a vida dele continua igual e ele continua morando, tipo, numa situação ruim, mesmo tendo viralizado o tanto que ele viralizou. Sim, tem essa pera aí. E eu não sei de quando é reportagem, acho que de uns 2 anos atrás, alguma coisa assim, mas ultimamente que ela foi, tipo, canonizada, assim, na literatura brasileira e foi considerada doutora agora, hoje em dia é doutora Carolina, eu acho, de literatura considerada. Pelo que, eu não sei se já lançou, mas eles falaram que iam sair novos livros, assim, da Carolina, inéditos. Eu não sei se já saiu essas obras, mas é bem interessante. Show. Tem questão sobre isso, de o livro demorar para receber prestígio. Tu lembra de qual? De onde que é a questão?
Ou isso em vermelho ali é um trecho da obra? O que que é? Eu classifico São Paulo assim. O palácio provavelmente deve ser, sei lá, o que que é o palácio? Câmara de... É a Lesp? O que que é isso? Não, termina de ler. Vai fazer sentido. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade de origem. Então, mas o que que é o palácio? É tipo, é como se a palácio, essa parte. Imagina como uma casa, é uma metáfora que ela traz. É uma casa. As partes grandes da cidade, os centros, lugares bons de comércio, onde as pessoas de grande classe vivem, é tipo a sala de jantar, a sala de estar, os lugares onde todo mundo que vai visitar alguém quer estar. A favela, ela traz como quarto de despejo. É o quarto onde a visita não entra, ali é onde pega a bagunça e joga ali dentro, onde são colocadas coisas que você não quer que a pessoa veja, onde são despejadas coisas. Tanto que a Carolina trata que ela é uma despejada da sociedade, porque ela está dentro de um quarto de despejo, que é a favela. Perfeito. Mas o que você estava perguntando, Gabriel, É que- é o Palácio dos Bandeirantes, o edifício sede do governo do estado de São Paulo e a residência oficial do governador. É a Lesp, não é? Não, é quase que a Lesp. A Lesp seria o Legislativo de São Paulo. Deixa eu procurar. Isso Só aí é o 27. Executivo de São Paulo. É, o governo- Não é a Lesp, não. A Lesp é a Assembleia, né? Aqui é, tipo, a casa onde ele mora, é o Palácio dos Bandeirantes. Sim, É tipo, sei lá, a Casa Branca do governo de São Paulo, sabe? peguei. Ganhou muito mais prestígio no exterior primeiro, vi um professor falando. Pior que fez muito sucesso no exterior mesmo. Eu acho legal como aqui no Zoom não tem aquela função do WhatsApp de tu selecionar, aí a Verônica copia a mensagem, coloca duas barrinhas e responde. Demorei para pegar que era isso, agora eu entendi exatamente o que ela sempre faz ali, o porquê das duas barrinhas. Eu vi uma reportagem que aquela favela foi formada quando os políticos pegaram os moradores de rua e jogaram na margem do rio, por isso despejados. Mas isso é meio que quase toda a favela, né? A origem da favela começou meio numa ideia dessa. As primeiras favelas do tipo, o governo foi lá, jogou uma galera num local que não tinha onde colocar. Isso lá da Guerra dos Canudos, não foi? A primeira favela do Brasil, tem vídeo do Buenas Ideias, eu acho. Falando sobre... Madeira, a respeito das favelas, acho que a palavra favela pode ser surgida nessa época, mas eu acredito que a favela surgiu lá com a abolição da escravidão. Por quê? Acabou a escravidão. Daí os senhores deixaram os escravos livres, só que os escravos não tinham para onde ir. Eles começaram a formar pequenas concentrações de escravos morando, e conforme os centros das cidades foram crescendo, eles foram indo para as periferias, e daí foram surgindo já as favelas. Na verdade, quando eles tratam de favelização, esse momento mais intenso é quando tem aquela reforma no Rio de Janeiro, sabe? Que eles tentam fazer aquela europeização da cidade. E aí é quando eles tratam o início das favelas mesmo. Porque antes eles se aglomeravam ali nos cortiços, era péssimo também, eram péssimas condições de vida, mas eles não iam pro morro, não era tipo favela de morro, assim. Uhum. A reforma do Rio de Janeiro, quando veio o João VI. Não, o que ela tá falando é bem É posterior. depois. Bem É depois. posterior. Dom João VI é 1808. Isso que ela tá falando é, tipo, contexto de República Velha, depois da queda do Império. Que, se eu não me engano, é quando a galera começou toda... Era, tipo, uma pira por francês. Então, Belle Époque, aí a França... Exato. A França era o centro do universo. Tanto que, salvo engano, daí que vem o pão francês, porque a galera fazia um pão ali e era tipo uma ideia de, meu Deus, a França e não sei o que, não sei o que, e tem uma relação com isso do pão francês. Mas o que eu lembro é que tinha uma avenida lá no Rio de Janeiro que tipo, você só podia ir lá falando francês, sabe? Era muito um contexto Belle Époque, aqueles caras que colocavam o capzinho lá, a cartola e tal, iam falar francês na avenida principal do Rio de Janeiro. Teu sonho, né, Gabriel? De parler le français? Oui. Início do século XX, mais ou menos, né? Isso, final do XIX e início do XX. Tem uma edição do livro que mostra a origem das favelas.
Mas a primeira mesmo, salvo engano, foi da Guerra dos Canudos. Que aí, tipo, veio a galera que serviu, eles botaram uma galera para lutar lá, e quando eles dizimaram Canudos, meio que o exército ficou sobrando, a galera que foi lutar, e quando eles voltaram para sede e tal, naquela época era Rio de Janeiro, a capital do Brasil, eles meio que jogaram e falaram assim: ah, não, a gente vai dar um local para vocês morarem. E aí o local nunca foi dado e jogaram eles em qualquer canto. Guerra dos Canudos é doida, é loucura. Foi umas 4 investidas do governo para acabar com eles, né? Por aí. Uhum. Eles demoraram para conseguir acabar, e aí quando acabaram com tudo, assim, mataram toda a galera que tinha lá. Foi bem, bem foda. Tá, vamos lá, continuando. Acho que já estamos acabando. Basicamente, o que mais tinha a ser comentado. Ela fala sobre a política da época muito mais com esse desdém, tipo, ele só vem aqui para fazer campanha. No início ela até defende, tipo, ela defende alguns políticos, mas não é algo tipo, uau, eles vão resolver. Vai, Emília, pode que eu tô interagindo no chat, entendeu? Quando você fala aí, eu interajo no chat, não precisa parar. Tá, desculpa, eu não consigo ter um foco numa coisa só. Fica aparecendo mensagem aqui, culpa da Carol, culpa é sempre da É Carol. que, na real, isso aí eu fui descobrir porque eu gostava muito da história dos charruas, porque é tipo, eram os índios que tinham toda aquela cultura com cavalo, e isso é massa pra caralho, eles faziam aquela doma índia. E o nome da minha época se chamava charrua, por isso, inclusive. Era o negócio lá do Rio Grande, porque eu lembro que eu vi um vídeo do Buenas 10 que ele comentava sobre que lá embaixo eles eram muito ruins, assim, tipo, eles eram muito. É isso? É esse vídeo que tu tá Ruim em falando? que sentido? Hã? Ruim em que sentido? Como assim? Eles eram muito violentos. Os Tipo, charruas? tinham umas tribos mais pra cima do Brasil que não eram tão violentos quanto o pessoal lá de baixo. Lá eles eram muito, muito ruins mesmo. Sim, eles eram o loucão dos cavalos, assim. Eles pegavam, tipo, domavam os cavalos, faziam a porra toda. Tem tipo, uns desenhos, assim, deles pendurado no cavalo com lança, assim, é muito massa. Sim, Que é bem, exato, Carol. que é bem diferente, litoral do Paraná, não sei, mas no próprio Rio Grande, quando tu sobe, porque isso é lá embaixo, é lá no Pampa, é onde eu vou morar daqui a uns anos. Quando você começa a subir, você vai para as missões, e nas missões eram os Guaranis. Os Guaranis eram bem diferentes dos charruas. Os Guaranis eram os caras que ficavam lá fazendo artesanatinho, papapá, e os charruas eram os caras loucos que estavam grudados num cavalo com lança, entendeu? Então, sim, é diferente. Os índios ali do Rio Grande. Tá, continuando, pra gente não perder o foco. A metalinguagem é muito presente, porque a todo tempo ela fala que ela tá escrevendo um livro, que ela vai publicar o livro, e aí. Ai, Carol, olha aí o devaneio de novo. Tá me fazendo perder o foco. Deixa a professora falando aí, a gente vai conversando no chat, entendeu? ela vai falando, nós vamos conversando de no chat. Não, eu já tô acabando. Vou me sentir ignorada. Não, relaxa. É basicamente isso. E a metáfora principal é que a favela é o quarto de despejo da sociedade. Porque lá nada presta, tudo que não presta vai pra lá. Enfim, é basicamente isso. Tipo, a cidade é a sala de estar e a favela é o quarto. Vocês sabem como eu comecei a trabalhar pro Gabriel? Como? Acho que... Como? Porra é essa? Não, Gabriel, Como? não é isso. Do nada, velho. Não. Tipo, eu ia contar daquela história que uma vez eu fiz. Sabe quando eu tirei todo o gabarito das, sei lá, quantos anos de prova e compilei os negócios? Daí eu falei pra ele, tipo, olha, eu fiz um material muito bom aqui pra usar. E como você tem muita gente que faz o FPR seguindo, eu queria, tipo, passar pra ti pra ser útil pra mais pessoas e não sei o quê. Aí ele assim, porque você é muito fofa. E esse negócio de querer ajudar, e nananã. Foi assim que a gente começou a trabalhar junto. Não, total. Foi bem isso aí mesmo. Daí eu falei, nossa, Emilia, você é incrível. Meu Deus, foi bem assim, nossa, com certeza. Eu fiz um texto pra ela. Nossa, Emilia, você é uma raridade no mundo de superficialidades, no mundo líquido quase gasoso do Bauman. Falou que eu sou o próprio Com deleite. uma generosidade concreta igual a sua. É uma raridade que dá vontade até de quase casar com você. Aí, depois de tudo isso, a gente começou a trabalhar junto. Foi com certeza.
Só não tinha o quase. O restante foi exatamente assim. Tá bom. Se Tom Bauman tá apaixonado. Gabriel tentando disfarçar o coração mole dele. Ó, parou. Que história linda. Realidade. Você quer saber a realidade? Você tem uma história falando assim: vamos contratar uma pessoa para trabalhar de suporte. Ela mandou, onde manda o currículo? Eu falei, para mim mesmo. Chamada no Meet. Essa foi a realidade. Ai, papo reto. Foi exatamente isso. Não, mas tinha isso também. Tu lembra, né, Gabriel? Tinha. Ela me mandou o arquivo e eu só ignorei. Ele é muito filha da puta. Só depois que eu vou conseguir mandar pra turma ainda. Ela me mandou os arquivos. Eu falei, pô, legal, não, achei legal e tal. Mas eu, tipo assim, os alunos nem receberam o arquivo. Fiquei com dó dela. Ela mandou toda, tipo, manda aí pros alunos. Eu nem mandei pros alunos. Google. Acho que era isso, galera. Mais alguma coisa? Puxa, vamos chamar as questões? O que vocês acham, meu povo? Nossa, bem suave. Ó, a obra elabora o cotidiano da narradora personagem e revela a discriminação e a marginalização da mulher negra na sociedade brasileira. Letra A tá certa? Tá. A obra explora a questão da liberdade de expressão em contexto de ditadura militar. Não era ditadura A dura militar. era 64. Tá vendo? A importância de estudar o contexto. A narrativa da autora em terceira pessoa, não é terceira pessoa, é primeira pessoa. A narrativa que compõe a obra denuncia a exploração dos empregados domésticos, não porque ela era catadora de papel, no contexto neoliberal, nas 3 últimas décadas no Brasil. Viajou pra caramba. E, envolvendo contexto. A ascensão da chamada classe C e o consumismo são temas... Não, nada a ver. Viagem. A pose da... Não, é que você não vê ela no ônibus. Sabe como ela fica no ônibus? Ela fica sentada na porra da cadeira, com o pé em cima da cadeira da frente. É assim, ela viaja de São Paulo a Itapetininga. Desse jeito. Muito bonito. Saudades. Eu também. Só existe aí também, Tissô? Você não tem vergonha, não? Imagina a pessoa de trás olhando o pé assim em cima da cadeira da frente. Tá louco? Mas acho que nós incomodamos naquele busão. Fofoca pra vocês. Para de ler a questão. Lá vem. Gabriel, o que você vai contar? A gente viajou de graça. Não, escuta essa. Entramos no ônibus, aqueles ônibus de 2 andares. Se você já viajou num, você sabe que embaixo é leito, embaixo é cama, é mais caro. Você quer embaixo, só que você chega com a passagem, você tem que ir normalmente em cima, porque você não comprou a passagem do leito, que é mais cara. Aí a gente entrou no ônibus. Eu perguntei pro cara, é lá em cima? Ele falou, deu tá bom então, eu vou ir lá. Aí ele tava entregando cobertinha e travesseiro pra galera do leito. Eu falei, moço, a gente tem cobertinha também? Ele falou, não, é só pro leito. Tá bom então. Subimos. Cheguei lá. Não tinha o nosso lugar no busão. Tipo, não tinha. Real, tava ocupado, eles venderam a mesma passagem. Eu falei, pois é, né? Vamos dar uma olhada lá embaixo se tem lugar disponível. Eu desci, olhei e falei assim, oi, Emilê! Eu dei um grito na parte de cima do ônibus. E a gente tava, tipo, desabrigado. Eu falei, não, o nosso lugar é aqui embaixo, é que tava errado mesmo, pode vir pra cá. Cara, a gente foi a viagem inteira na cama, deitado, de boas, sem ter pagado. Aí lá numa altura, em Ponta Grossa, acho que era, o ônibus parou. Quem me chamou de Mimi, pelo amor de Deus, Gabriel, como eles sabem isso? Mas todo mundo sabe teu apelido de criança, não sabe? Eu achei que eles sabiam. Gabriel, eu te odeio, Gabriel. Não, daí chegou na altura do campeonato, o motorista do busão parou, né? Aí ele foi lá embaixo, ele falou, moço, ele me acordou, eu já acordei puto que ele me acordou. Ele, você pode me entregar sua passagem, por favor? Você tá no lugar certo? Aí... eu entreguei e falei, amigo, olha, vou ser sincero contigo, não tamo. Mas nós não estamos, porque vocês venderam a passagem errada e não sei o quê. Ele falou, não, mas agora dá para ir lá em cima. Eu falei, não, agora a gente vai aqui embaixo mesmo, dormindo até lá.
Labiazinha, vai e vem, vai e vem. Daí a gente foi de Ponta Grossa até Curitiba no leito, dormindo ainda de boa, sem ter pagado o leito. A melhor parte de viajar com o Gabriel é que tudo ele resolve. Tipo, tem qualquer pepino, fala com o Gabriel. Tipo, eu estava lá dormindo, óbvio que eu acordei com o moço falando do meu lado, mas eu me fingi bem de pleno. Aí ele assim, a moça do seu lado que tá contigo também, tipo, eles falando de mim, e eu fingindo que tava dormindo. Eu deixo só o Gabriel resolver e aí eu só sigo a minha vida. É perfeito. Mas agora eu peguei a manha. Qualquer busão dá pra fazer isso. Porque é só você descer pro leito depois. Como viajar de leito pagando mais barato. O próximo é como desbloquear a primeira classe de avião sem pagar a primeira classe. Deixa pra nós. Tutorial no YouTube depois. Vai, bora, questão aí, questão. Chega de fofoca, questão. Bora. A linguagem textual é elaborada a partir dos elementos comuns à poética, tendo em vista a sensibilidade com que o cotidiano é exposto. Ô, louco, já nem sei o que uma afirmativa dessa significa. É muito requintado para mim. Vamos deixar em stand-by, então. Os versos acentuam a pobreza como uma realidade humana em uma linguagem de exposição impessoal. Não tem nada de impessoal. É ela vivendo ali, ela falando o que ela está sentindo. A estruturação linguística do texto deixa evidente o caráter pessoal da descrição da vivência do cotidiano. Tá boa! Tá bom? Não é comum observar na literatura brasileira a escrita de textos utilizando... Não. Mas eu não lembro de algum nesse sentido aí. De diário? Literatura brasileira de diário. Diário de um banana. Cara, eu tinha todos. Pior que não vai dar pra eu pegar aqui. Eu tinha todos. Eu nunca lia, mas eu assisti os filmes. Os filmes eram legais. É muito bom. Tá. Mas real, não é comum observar na literatura brasileira a escrita de texto. Vamos por uma ideia de que a C, para mim, parece estar muito correta. Uhum. Aí, nesse sentido, a D estaria falsa. E se tu contraria o falar que não é comum, você está dizendo que é comum. Mas o ponto é que eles não cobrariam algo tão específico em uma questão de livro. Sim, tipo, eu peguei. Eles não cobrariam isso, uma questão de literatura tão geral. Olha ali, quem é que mandou? Emily, clica com o botão direito do mouse que descarta a alternativa. Sério que tem esse recurso? Não sabia. Sério? Onde? Não, clica com o botão direito. Que massa! Eu não sabia disso aí. Tá, peraí. Mas por que você riscou a A? A A tá tipo aquela alternativa que você nem entendeu direito o que é, você não sabe nem se é falso ou se é verdade. Mas calma! Só que um diário de um banana não é autor brasileiro. Exatamente. Você parece estar muito certa, meu. Eu acho que sim. Depois a gente volta. Olha lá, galera, ainda loucura com o recurso do Cita.com. Quem é que falou? Quem é que mandou? Gabriel Alves. Gabriel salvou a pátria. Tem do Lima Barreto, eu acho, em formato de diário. Mas é que o que me coisou... Então, assim, não é comum. Então, se ela tá... Porque vamos assumir que essa é verdade. Mas não coisei ainda. Calma. Emily! Porque quando você fala não é comum, você tá dizendo, então, que se ela é falsa, você tá falando que é comum. Sim, mas tu entende que é algo muito geral. Ele cobrar toda a literatura brasileira em uma questão de livro. Não seria isso. A gente pode entrar no mérito da questão e ver se é comum ou não, mas não seria isso que o vestibular pediria. Faz sentido. Eu marcaria C. Eu só queria lembrar de diário ali. Por conta por conta da captação da realidade na presente escrita, podemos classificar o texto como crônica de comentário. Eu nem sei o que é crônica de comentário, mas da forma como ela foi posta, dá para ver que é falso. Uhum. É sim, diários são gêneros comuns. Volta na... A A, para mim, é um bagulho que, a linguagem textual é elaborada a partir de elementos comuns à poética.
tendo em vista a sensibilidade com que o cotidiano é exposto. E não é? Eu acho que não. Peguei. Não, eu peguei. Esse sensibilidade seria talvez um puta de um romantismo envolvido que não há, porque ela é tipo assim, eu odeio esse negócio, deu e acabou. É tipo isso. Não, eu acho que não, Gabriel, porque essa parte da sensibilidade com que o cotidiano é exposto tá falando muito mais de um caráter pessoal da narrativa, mas que não necessariamente a linguagem textual com elementos comuns à poética se relaciona à sensibilidade com que ela vive aquilo. Tipo, você entende que elementos mais cultos, como ele cita ali, né? Elementos comuns à poética não estão intimamente relacionados com o caráter pessoal da obra, sensível da obra, já que ela não é uma pessoa culta ali, tipo, isso diverge. Para mim é isso. Sei lá, tipo, o que eu entendi é, ele tá falando que tem, tipo, sensibilidade, é tipo uma baita de uma preocupação, como se fosse uma preocupação, porque, ó, tô sendo sensível, tô sendo cuidadoso, então, tendo em vista o cuidado, a romantização e tudo mais com que o cotidiano é exposto. Isso não tem. Ela retrata ali, esse negócio é ruim e tal, e já era. Mas o que você falou eu entendi também. Não sei, vamos estudar. Tá, então, isso é importante, sabe? Tipo, você não ter certeza de que ela é errada, mas você descartar tendo em vista outra questão, outra alternativa que parece muito mais certa para o contexto de vestibular. Saber fazer isso é muito importante para você chutar certo. Assim, uma coisa que tem também eu falei, não lembro em qual grupo que foi, acho que foi na turma 8, daquelas questões humanas que eu falei assim, às vezes você consegue deduzir que a afirmativa é falsa ou que ela é verdadeira. Tipo, ela costuma ser verdadeira quando eles costumam colocar algo que não era para ter sido cobrado. E aí você, em tese, não teria que saber se aquilo é falso ou verdade, então tu assume como verdade. Tem uns bagulho mais ou menos assim. Uhum. Sim. Vamos lá. Afirmar que a obra é constituída por relatos de vida, análises de contexto, predominantemente como a denúncia social e também por passagens líricas. Tá, é incorreto afirmar. Vamos frisar isso. A linguagem é concisa e direta, em sintonia com a rudeza da vida da própria escritora, que manifesta consciência do processo da escrita. A autora reivindica uma vida melhor para si e para a comunidade onde vive, por meio de um discurso de resistência em face do sistema que oprime os habitantes da periferia. Não obstante o reconhecimento atual de seu valor, mas pelo conteúdo do que pela forma, a obra não se integrou ao cânone literário de quando sua publicação. Faz aí 2 minutos, todo mundo lê e manda depois qual é a incorreta. Vai, 2 minutos. Cada um lê por conta e não coisa ainda. Uma forma de desconstrução, ao fazer do gênero diário, uma forma de desconstrução da subjetividade. Não é desconstruir o bagulho. Tipo, quando você fala, o que eu entendo por aquilo ali, a alternativa tá querendo dizer que, tipo assim, ela quer não deixar evidente e tudo mais a subjetividade do negócio. E é o oposto. Para mim é. Tá muito cheio de firula também. Nesse sentido, parece falso. Tá, vamos de E, então? Só que a D tá é chamativa também, né? Aquele mais pelo conteúdo do que pela forma. Mas eu iria de E. Vambora, gurizada. Vê se tem comentário nas questões aí. Você é premium no negócio, Emily? Oi? Você é premium no negócio ou você é ralé no Estuda.com? Não, eu sou Zé Ruela, ninguém gosta de mim. Ninguém é Zé Ruela no Estuda.com. Não, mas você sabe, né? Porque eles não têm uma câmera. Porque mulher bonita e homem com lábia não existe nada que não consiga. Mas aí não tem uma câmera, fazer o quê? Acabou com o poder. Vê se dá para aguentar uma pessoa dessa. Que a obra configura como literatura contemporânea e não é pelo uso do gênero diário como uma técnica de escrita, mas como a forma de relatar a sua vida. Já o que...
Jarrada Leque. Esse aí é de São Paulo, certeza. O que é o Jarrada Leque? 3 anos atrás, 9 meses atrás. Questão que te ensina. Comenta ali. Só se tu sugar até a alma. Mentira, você não pode comentar. Tu é Zé Ruela aí. Acho que não dá pra comentar. Só premium. Nossa, isso vai ficar muito estranho pra quem não sabe o que é. Espera até a gente criar a nossa própria plataforma de questões. Isso Ai, era. Estuda.com vai à falência. Projeto show. Ó, a última, pode ser? É que você não viu. Não, vai na de baixo. Tem muito enunciado. Aí, ó. Isso aí tá bem bonitinho. Sono. É a quarta ligação numa live. Pô, eles classificaram como médio, né? Tu achou Falei suave? que nós temos que falir o estuda.com. Essa questão tá naquele doc lá das obras. Qual doc? Ah, não sabia. Todas de livros são classificadas como... Mas não gostei também. Tem que falir o estuda.com. Encontrado na rua, jura? Começo do Clube do Livro. Madeira falando. Tem questões que tu não consegue resolver se não ler. Final do Clube do Livro. Mas que questão micharia e porcaria. Faz parte. Próximo Clube do Livro, nós vamos bolar a questão. Nós vamos fazer as questões difíceis. Ou, sobre isso do .com, vocês, que concursos é muito melhor? Ah, é porque você não viu o novo que está surgindo. Mas uma dúvida real, não tem como imprimir a lista no Estuda, né? Alguém aí sabe disso? Gabriel Alves, o senhor que tem a sacada monstro do Estuda.com aí, tem como? Não tem, né? Eu acredito que não. Não, o nome do rolê já está definido. Eu já bolei o nome. A grama mágica lá de casa faz uma maravilha que vocês não têm ideia. Não sei o que botaram lá. Mas é uma loucura. Eu vou naquela grama, boto o pé lá, fico tendo cada ideia. Essa grama, hein? Essa grama. Já imagino. Alguém sabe se tem como imprimir? Real? No estuda.com? Tipo, se eu quiser imprimir a lista, eu consigo ou não? É da verdinha que ele gosta. Mas fica cagado. Putz, fica cagada a formatação. Lá no TQ não vai ficar, mas, né? Enfim. É a letra C? Cadernos encontrados nas ruas? Não, tá certo. Como assim? Ela encontra o caderno na rua e escreve nele. Caralho! Eu achei que ele tava falando que a obra foi, tipo, encontrado o caderno na rua e aí usou o bagulho para escrever. Tipo, Peraí. o caderno com a história O quarto pronta. de despejo é constituído de fragmentos de vida reunidos em cadernos encontrados nas ruas. Tá certo. Eu entendi que ele pegou os cadernos e fez a obra. Tipo, o cara que coautorou com ela. E aí, gurizada? Agora eu vou ler a questão inteira. O ato cotidiano da rotina marginal de sua autora. E agora? Agora! Quem sabe faz ao vivo! Ai, ai, ai! Agora o Torque ativou, velho. Não Então, eu também acho que é a B, porque, tipo, o ato do cotidiano de recolher os resíduos não é uma evasão da mulher que se sente marginalizada. Isso é literalmente, tipo,
o porquê ela se sente marginalizada. Isso corrobora com o sentimento dela de se sentir marginalizada. Não é evadir esse sentimento. O ato cotidiano é uma evasão. Até porque o ato de evasão seria a escrita, né? A literatura para ela é esse ato de evasão. A é o bagulhinho vermelho que você tinha colocado. C. Sim. Fragmentos de vidas reunidos em cadernos encontrados nas ruas. Tá, então ela encontrou o caderno e aí ela escreveu no caderno encontrado na rua. Exato. Eu viajei porque eu tinha entendido que, para mim, o autor encontrou os cadernos com escritas. E aí produziu a obra. Viajei. Estavam certos. Deveria ser muito difícil. Ela já não tinha dinheiro para comprar cadernos. Ah, olha ali, Rebeca Tavares. Eu tô com a Rebeca Tavares, velho. Eu tô com a Rebeca Tavares. Rebeca Tavares tá certa. Tem algum erro na resposta à questão. Os cadernos não foram encontrados nas ruas, mas dos diários. Então o problema foi a ambiguidade que causou. Oh, oh, oh. Ela tá certa, faz sentido, galera. Ai, tá bom, eu acho já, né, galera? Porra. Imaginei... Depois eu não vou conseguir subir nunca mais essa aula pra plataforma. Viu, ó, a Lauren colocou, imaginei o mesmo que Madeira. Pelo amor de Deus, alguém aí também pensou nisso? Que foi o que eu interpretei. Não, porque vocês viajaram sozinhos. Não, pô, fazia total sentido. Ah, a obra com cadernos encontrados nas ruas. Você vai pensar que o cara encontrou os cadernos e escreveu a obra. Sim, pensei o mesmo, mas li de novo. Viu só, Emilie? Gente, é isso por hoje. Nós vamos a noite inteira respondendo questão de quadros de despejo.